Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o Doni Bueno, produtor cultural. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos começar falando sobre a sua trajetória, que a gente estava falando até antes da gravação, que é uma trajetória muito rica, né? Principalmente dos seus pais. Vocês todos são nascidos em Jacareí, né? Não, nós somos jacareenses. O meu pai é jacareense. A minha mãe veio de Mogi Mirim. Né? Ela veio para cá e conheceu meu pai aqui. Depois meu pai se casou com ela e daí vem essa família toda aqui que estão todos jacareenses. São 7 filhos ao todo, né? Somos 7 irmãos. 6 homens e uma mulher. O que você lembra dessa sua infância aqui em Jacareí dos anos 70? Como é que era essa cidade que você conheceu criança? Eu sou nascido e criado no bairro do Jardim Jacinto, aqui o bairro próximo ao centro. Né? Quando eu cresci ali, o bairro era terra, mato, barro. E a coisa assim, mais importante assim, da infância mesmo é que esse alagamento que hoje o pessoal reclama, né? Que inclusive ainda acontece em vários bairros de Jacareí, o Jardim Jacinto alagava muito. Né? E a criançada, eles catavam bananeiras, juntavam bananeiras, faziam uma estaca com bambu e ficava remando o dia inteiro. E aquela água ficava ali. Aquela água, para poder voltar para o Paraíba, ela pegava aquele córrego que traz por trás do Jardim Fiesta. Ela vinha lá do tanquinho, ela vinha da vargem, acumulava no Jacinto, ficava 2, 3, 4 meses de água ali. Nossa. E a molecada ficava esse tempo todo naquela parte de baixo, onde tem aquela praça Tancredo Neves, remando. De brincando de pirata. Essa aí é a coisa assim, da infância assim, que mais guarda assim, na minha memória. Né? Os amigos que ainda estão lá pelo bairro lá, todo bar que a gente vai tomar uma cervejinha, o assunto da jangada reaparece para contar para a criançada. Para ficar 3 ou 4 meses ali com aquela água toda no bairro não era fácil, né? A água se não andava com Paraíba, né? E quando secava aquela água lá, tinha vira-morro, a gente pescava, com os peixes do Paraíba ficavam naquele braço ali. Aquele córrego atrás da casa do advogado ali, ficava cheio de água. Na verdade, eu aprendi a nadar ali. Né? Eu fiquei sócio do Esporte Clube Elvira e tinha vergonha que eu não sabia nadar. Daí eu fui aprender a nadar na valeta para chegar no clube sabendo nadar. Coisa de moleque, né? E o seu pai fazia o quê? O meu pai, ele quando faleceu, ele trabalhava no DNR. Né? Mas o meu pai, ele vem de uma família aqui de Jacareí, assim, tradicional. Né? O meu avô era tropeiro, né? E meu avô era contador de caos, contava muito caos. E meu pai era de uma família de 21 irmãos. 21? A família Bueno, né? Uma parte dos Buenos era muito irmão. E meu pai, ele tinha o dom artístico. Ele imitava qualquer animal, trabalhou na Rádio Clube, chegou a ter um circo, né? Pós-guerra, que ele teve na Segunda Guerra Mundial, ficou 4 anos de guerra lá, né? Serviu em Fernando. Quando ele voltou, ele montou um circo. Ficou um tempo com o circo, depois a arte nunca foi algo que desse para sustentar uma família, né? Ele se ingressou no DNR e conheceu a minha mãe e nasceu essa garotada toda. Você falou que seu pai participou da Segunda Guerra, mas ele não chegou aí para a Itália, né? Não, ele serviu em Fernando. Fernando de Noronha, né? Noronha. Quando ele chegou em Noronha, ele e a tropa dele, né, em Noronha, ele começou a brincar com as crianças. E como ele tinha assim, muito traquejo com as crianças, imitava os animais, fazia o músculo do pulso pular, e imitava vozes, aquela coisa toda, os homens de patente, os coronéis, generais, olhou assim, o que é aquele caipira lá? Tem o pessoal que chegou de São Paulo. Assim, deixa isso aí para cuidar das crianças. Ele ficou os 4 anos entretendo as crianças, dando aula, apesar deles ter uma pessoa formada até a 4ª série só, mas ele sabia muito, porque 4ª série na época dele já era uma pessoa bem graduada, né? Ele ensinava as crianças o que tinha para ensinar e entretinha as crianças. A parte triste da vida do meu pai é que todo o pelotão que foi com ele não voltou um da Itália, morreu todos. Morreu todos? Morreu todos. Se ele fosse para a Itália, essa geração não ia vir, não ia nascer. E a sua mãe é dona de casa? Minha mãe era dona de casa, mas ela tinha uma habilidade com crochê, assim, que é fora do comum. Também relacionado com arte, tá vendo, né? Eu acho que pelo fato de hoje eu ser artista plástico, né? E também achei devido às coisas que a minha mãe fazia. Minha mãe mexia com barbante, cordão, né? Ela dava aula para as meninas do bairro, né? Que sempre teve muita criança naquele bairro. Né? Hoje em dia nem tanto mais. Né? Mas naquela época, quando a gente era criança, toda a família tinha 4, 5, 6 filhos, né? E minha mãe ensinava as meninas do bairro a fazer crochê, a costurar. Minha mãe tinha máquina de costura, ela costurava roupa pra gente e fazia serviço, assim, para os vizinhos, de costurar roupa. E que tipo de educação os seus pais deram para os 7 filhos? Que uma educação mais rígida ou, sei lá, de mais liberdade? Em casa a gente foi criado com muita liberdade.
né? Em casa, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Todos os filhos, com 12 anos, 13 anos, já estavam trabalhando. Eu mesmo trabalhei desde os meus 11 anos de idade. Eu, com 11 anos de idade, eu era entregador de gás no bairro. Entregava gás de bicicleta, compra de bicicleta. Eu era tão raquítico que cada buraco que tinha era um tombo, era um voo. Né? Vivia com o cotovelo cheio de machucado, joelho machucado, né? Depois fui trabalhar em padaria do bairro, né? Fui gráfico, me tornei um carimbador, fazia carimbos, né? A gráfica Carimbar foi de um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, Paulo Quintante. E eu comecei a viver o centro quando eu saí da padaria e vim para o bairro. E foi assim, justo no ano que meu pai faleceu. Né? E meu pai, ele ensinava a gente a brincar com barrinho, fazer patinho de barro, fazer porquinho de chuchu, dava gaita para a gente tocar no Natal. Ele sempre trouxe a gente próximo às coisas que ele gostava, né? E a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, o nome da mãe era Divina. Uma mulher com o nome desse. E o seu pai, qual é o nome? Meu pai era João Batista, mas artisticamente é o João Porquinho. João Porquinho. João Porquinho. Você é irmão do Dario Bueno, né, que foi vereador aqui em Jacareí. Sim, ele é nosso caçula. E o caçula, mas todos os filhos começam com D, o nome? Não. Não, né? Não. Tem o Paulo, tem a Faustina e o Ângelo. Os demais é D. Donizete, né? O Davi e Daniel. Né? Nós somos 3 com D. E o Dario, né? E o Dario. Dario, o caçula. Os 4 com D. O seu pai, se a gente for pensar nos dias de hoje, morreu cedo, com 63 anos, né? Sim, morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Que exemplo que tanto seu pai como sua mãe deixaram para os filhos, que você poderia dizer para a gente? Meu pai era uma pessoa muito honesta. A honestidade era o princípio dele. Né? Meu pai era uma pessoa, assim, amiga de todo mundo do bairro. Né? A coisa, assim, que eu me lembro muito, assim, do meu pai, assim, que é marcante na minha vida, é o dia que ele faleceu. O dia que ele faleceu, a rua encheu de criança. Muita criança na rua, toda sentada, calada, chorando. Né? Essas crianças hoje têm 70 anos, têm 75 anos. Mas ele morreu do quê? Meu pai morreu de câncer. De câncer. E naquela época também qualquer doença que você não sabia que era câncer. Meu pai morreu de câncer, foi dado como câncer no colo. Ele tinha 62 para 63 anos, que ele morreu em fevereiro. Ele faria 63 em agosto. Mas ele parecia ter 80 anos, 90 anos, assim. Né? Eu faço 60 anos agora, em janeiro, né? O meu pai, perto de mim, assim, ele parecia ter 30 anos mais velho, com a mesma idade. Porque muita gente fala, né? Quem tem 60 anos hoje, né, 2024, é muito diferente de quem tinha 60 anos em 1980, né? Completamente diferente, né? Ela já era um idoso... Meu pai morreu em 81, né? E pra cá... já são 43 anos, né? 43 anos perto de meu pai. E o seu envolvimento aí com arte, que você falou da sua família, sua mãe fazia crochê, tinha habilidades manuais. Seu pai também teve um circo, fazia imitações. O seu envolvimento com arte começa também em criança, na adolescência, não? Começa na escola, né? Eu tinha, assim, aquela coisa de saber que meu pai tinha toda aquela coisa boa de saber fazer as coisas, de andar de perna de pau, fazer carnaval no bairro. Ele catava tambores e punha as crianças para tocar. Como ele era guarda noturno, né, no DNR, ele tinha um apito, ele apitava aquela coisa maravilhosa, né? Mas eu tinha aquela coisa. Mas quando meu pai morreu, que eu senti o drama. Eu trabalhava na padaria, eu era balconista e na parte da manhã e ajudante de padeiro na parte da tarde na padaria. Eu já estava estudando no SENI, naquela época, né, já fazia o colégio, mas eu sentia a morte do meu pai. E eu fiquei assim, muito perdidão mesmo no mundo, assim, sem pra cá, sem pra lá, sem era, sem beira. Daí uma amiga minha falou assim: Doni, você está muito triste, cara. Tá tendo um grupo de teatro lá no Ramon Ortiz, que era a única sala que existia em Jacareí, era o Ramon Ortiz. Onde é a escola hoje lá, o Tito Máximo, que era o auditório lá dentro. Eu comecei todo sábado a assistir o pessoal, mas não tinha intimidade com quase ninguém. Foi quando eu conheci o William Clementino, que é o jornalista. Eu conheci ele nesse espetáculo, né, que era dirigido pelo Antônio do Rico. Eu ia lá e, como o teatro até hoje é uma coisa muito difícil, faltava gente lá, um dia o Rico pegou e falou assim: Doni, você pode fazer um personagem aqui no palco aqui? Eu disse: qual que você quiser. Porque naquele um mês e meio que eu ia assistir, eu decorei todos os personagens. Daí ele não acreditou. Daí eu comecei a testar todos os personagens. Testar todos, né?
Dali foi o grande impulso no teatro. Mas eu não posso esquecer que eu tive uma professora que é chamada Maria José, a Zetinha, que é irmã do Jorge Carvalho, que é o baixista, muito conhecido. Essa mulher, ela é marcante na vida do Barão, que eu estudava aqui no Barão. Ela dava aula de educação artística e ela ensinava a gente a pintar, ela ensinava a gente a fazer teatro na escola, ensinava a gente a cantar, a tocar instrumento, com lata, com todo. Essa mulher, ela também é muito importante ter também a trajetória de gostar da arte. Ela te deu também esse incentivo? Deu esse empurrão, que é muito, muito, muito marcante na minha vida. Né? Até hoje eu agradeço muito ter sido aluno da Zetinha. Você também tem uma passagem marcante na Semana Santa, que você várias vezes interpretou Jesus, né? Eu fui o primeiro Jesus Cristo do São João. Na verdade, foi o contato que eu tive com o teatro de rua. Né? Tanto que até hoje eu faço teatro de rua. Né? Eu lutei para ter um teatro de Jacareí, fiz da Baixa Assinado, junto com o Movimento Montagem, que era um grupo muito grande. A gente tinha um grupo de 20 pessoas. Nós montamos, depois desse infantil, que eu acabei montando esse espetáculo com o Antônio do Rico. Depois começamos a montagem da homenagem à Elis Regina. A estreia foi aqui na Câmara Municipal. Né? Deu um barulho na época tão grande, mas foi tão sucesso que a gente tinha marcado para uma sexta-feira e a gente acabou fazendo sexta e sábado. Fizemos 2 sessões. 2 dobradas. Depois viajamos para o Vale do Paraíba com esse espetáculo. Ficamos uma temporada no Benedito, lá em São José, no Teatro Benedito. Fomos para Caraguatatuba, fomos para outras cidades com esse trabalho. E eram 20 pessoas no elenco. A gente conseguia arrumar o ônibus, colocar 20 pessoas e levar esse espetáculo. Né? Mas o Jesus Cristo foi uma coisa muito importante na minha vida. O primeiro a fazer Jesus nas ruas do bairro Santa Helena. Né? Hoje a cidade cresceu em volta daquilo tudo lá, mas aquilo também era bem rústico. Eu tenho isso gravado em vídeo. É mesmo? Tenho. Apareceu para mim depois de uns 15 anos. Apareceu um amigo meu que falou assim, tem um vídeo na casa da minha avó que eu acho que é você que está lá. Na hora que ele trouxe, eu vi, realmente tem um vídeo. Que eu fiz 4 vezes. 4 anos, né, em seguida, o espetáculo. Você já tinha essa barba, já? Eu usei barba desde meus 18 anos de idade. Que esse Jesus, para mim, é até muito interessante na minha vida. Porque eu já fazia teatro e o pessoal lá que cuidava da igreja lá é do meu bairro. Né? E a mulher, o homem que construiu a igreja era meu padrinho, era o seu Benedito, um senhor negro, né? E a dona Marinha cuidava da parte assim, de arrecadar roupa, aquele monte de coisa lá. Então vamos deixar o afilhado do seu Benedito, dona Marinha, fazer o teatro. Né? E eu já tinha barba e tinha cabelo comprido. Né? Daí eu não servi o exército para fazer o Jesus. O padre Cônigo Borges me deu uma carta e caminhei junto com o sargento Carmo, na época, que era que recrutava. Eu entrei cabeludo e saí cabeludo, e os amigos todos chorando porque cortaram o cabelo. Ninguém queria cortar o cabelo na época, né? E junto comigo, que já estava fazendo teatro comigo, que foi, na época, começou a trabalhar comigo, que era vizinho também, o Guarana Ramos. Eu de Jesus e ele de Bom Ladrão. Nós dois mantemos o cabelo e nós dois ficamos cabeludos o resto da vida. Ele faleceu agora, há pouco tempo, com os cabelos compridos. Quer dizer, no exército eles não tocaram no seu cabelo porque já sabiam que você teria esse propósito de... Não, foi muito engraçado, né? Porque, Jesus, levanta a mão, né? O pessoal olhou assim, quem é esse cara, né? Eu levantei a mão e pensei, não, cara. Né? Eu estudava no SENE, né, que foi uma coisa muito boa para mim também, porque quando você sai do bairro, né, você é criado estudando na escola da comunidade. Quando você vai para a cidade, você abre o leque de amizade, né? A escola é muito importante você poder estudar assim, né? Daí o pessoal riu muito, né, cara? E eu sempre fui muito conhecido na cidade toda, né? Pelas minhas ousadias de fazer teatro na Praça do Rosário, ocupar espaço aos domingos à noite, com montagem o movimento que pediu o Teatro de Jacareí. Inclusive, a gente teve bastante matéria de jornais a respeito disso aí. A gente brigando por isso, para ter mais cultura de Jacareí naquela época lá, né? Nos anos 80, no começo dos anos 90. E foi muito doido isso, né? Daí nasceu Jesus Cristo ali. Depois a minha mãe me pediu para mim, para de fazer esse negócio aí. Você é cabeludo, você gosta de viajar, você faz teatro, a igreja não combina com você. Porque eu sou batizado na igreja católica, mas eu não frequento, eu não sou ativo da igreja. Né? Para a gente encerrar o primeiro bloco, você falou muito da escola que você frequentou, o Barão, depois o SENE, né? São ambas escolas públicas, né? Que tinham uma qualidade muito boa nos anos 70, anos 80. Queria que você recordasse um pouco, você falou da professora que foi marcante na sua vida, mas também de outros professores que também marcaram essa sua trajetória. Aqui no Barão, a professora de artes, ela foi assim, essencial na nossa vida, né? Eu fiquei até meus 12 anos no Barão.
eu fui com meus 13 anos pro Pompílio Mercadante, que era o único lugar que tinha escola noturna. Como eu estava trabalhando, né? Daí eu precisava estudar à noite. Lá no Pompílio, eu não tenho muita lembrança boa, não, porque eu estava com os meus 13, 14 anos, eu comecei a pular muro para ir para a discoteca, né? Aquela discoteca fervia na sexta-feira, né? Fui obrigado a acabar a minha 8ª série, né? No Resende, pagando, né? Inclusive, lá também dei sorte também, porque a escola me deu uma bolsa, eu pagava menos, o Jair Rezende, que é o dono da escola lá. Depois eu fui para o Sene. Agora, o Sene é uma coisa muito importante, porque tinha aquele anfiteatro. Né? Tinha aquele espaço lá, né? E eu já estava envolvido com a arte, né, quando eu entrei no Sene. Então, o Sene, assim, eu tive o professor Sete de inglês, que tem uma passagem muito doida, que até hoje eu não sei falar inglês, né? Ele falou assim, menino, aprende a falar inglês. Eu falei, não, vou fazer teatro. Assim, mas você não quer ir para Hollywood? Né? Eu falei assim, Hollywood é muito para mim, doutor Sete, né? O Mota, o professor do IAG também, que era nosso professor de inglês também. Fui aluno de Di Gaiola, que foi vereador dessa casa, do Antônio Raad, né? Também vereador aqui. Tive professores, assim, maravilhosos, né? Eu não consegui lembrar o nome de todo mundo, que já faz quase 50 anos. Eu vou fazer 60 anos agora, né? 50 não, mas 40 anos faz. Você chegou a ter como professor o José Simplício, não? Não, o Simplício, ele é uma geração antes da minha. Ah, tá. Né? Também foi um professor que muita gente fala que foi muito importante. Ah, não, então, mas daí eu não tive a oportunidade de estudar com ele. Eu estudei com o Hélio Lancioni, que é o irmão do Doutor Benedito, eu estudei com o Fred, mas com o Simplício não. O Simplício acho que faria assim, uma mudança na minha vida mais ainda, porque o Simplício é um precursor do Teatro Jacareí com o Teja. Né? Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.